Tesser aonde começou a sua história? A minha história começou em Americana, São Paulo. Comecei com 12 anos, eu saí de casa, fui jogar vôlei em São Paulo, jogar vôlei no Banespa. Após a Olimpíada de 92, eu passei num teste de mais de 4.000 crianças. Uau. Você nunca vai ser contratado por estar desempregado. Tem um monte de desempregado que é muito bom e nunca trabalha. Agora tem muita gente boa fazendo serviço ruim que a pessoa olha e fala assim, cara, esse cara tem talento, eu quero trazer ele pra cá. Mas é legado, sabe? O dinheiro é bom, mas fazer as coisas só pelo dinheiro acho que fica muito vazio. Quando você consegue deixar legado nas coisas, e tem hora que o que era muito bom começa a não ser mais tão bom. Fazendo uma viagem no tempo, passou 10 anos aqui nos Estados Unidos. Como é que tá o André? O André vai estar com os netinhos brincando perto da piscina, com muitos clientes que os filhos não vão precisar contratar o meu trabalho, porque eles vão estar multiplicando isso dentro da minha casa e multiplicando, porque eu acho que eu só vou parar o dia que o Senhor chamar isso daí que ele me comissionou. Feliz com a minha esposa, construindo muitos amigos, que eu falo que é o maior ativo que uma pessoa pode ter, é ter amigos, é ter pessoas, porque pessoas eu sempre acho que, eu tenho a certeza que são muito mais importantes do que coisas, então quero estar dessa forma, com os netinhos, com a família. E essa é a minha base, né? A base é a família, não tem o que falar. Bom, muito. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores erros que empresários cometem. Eles acreditam que só resultado constrói autoridade. Mas a verdade é que muitas vezes você perde dinheiro antes mesmo de abrir a boca, porque a sua imagem não sustenta o seu valor. Antes de iniciarmos mais um episódio do Direto ao Ponto, eu tenho uma novidade para você. Já há muito tempo eu venho pesquisando uma maneira de inserir o meu ecossistema nessa janela de oportunidade que nós vemos diante dos nossos olhos, que é a inteligência artificial. Eu não sou do segmento, não sou programador e não tenho nenhum negócio de tecnologia, mas eu percebi que existem oportunidades que passam na nossa vida e que nós devemos aproveitá-las. E foi pensando nisso que já há alguns meses eu venho buscando um parceiro de desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. E claro, tudo aquilo que você foca, você conquista. E agora, o nosso programa de Mastermind Sócio Exponencial se tornou o hub de inteligência artificial do sócio exponencial. Ele foi pensado para você, que é empresário dos mais diversos segmentos, que não possui nenhuma especialização em tecnologia, programação e até agora estava fora do jogo da inteligência artificial como um dono de um negócio com esse modelo. A partir de agora, eu vou disponibilizar a oportunidade para você, que é empresário e que quer participar dessa onda de oportunidades. Assim como anos atrás surgiu o Bitcoin, a própria internet, o mercado digital, nós estamos vivendo agora a era da inteligência artificial. E nós não podemos ficar de fora. Então, você agora vai poder se tornar um sócio de um negócio escalável, rentável, com renda previsível e que você pode vender esses serviços sem precisar desenvolver nenhuma tecnologia. Isso mesmo. Você vai poder agora plugar no seu modelo de negócio a venda de soluções de IA. Com o Hub Sócio Exponencial de Inteligência Artificial, você pode vender soluções de IA, você pode monetizar a sua base de clientes com uma nova fonte de receita, você pode desenvolver receita recorrente e previsível todos os meses a partir de tecnologias que você não vai desenvolver. Você vai ter a sua base de clientes, você vai ter os seus relacionamentos, você vai cuidar dessa base. A parte de tecnologia, nós desenvolvemos para você. Então, se você quer saber mais como funciona para se tornar um sócio exponencial vinculado a um programa de inteligência artificial, leia o QR Code que aparece aí na sua tela e faça contato com o nosso time. Nós vamos ter o maior prazer em agendar com você uma reunião e explicar como isso vai funcionar. E claro, lembrar você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você acompanhar todos os nossos episódios. Vamos ao episódio de hoje. Ele é reconhecido como estrategista de imagem e posicionamento. Tem ajudado milhares de empresários, executivos e profissionais a serem percebidos com mais autoridade, influência e valor no mercado. Seu trabalho está diretamente ligado à construção de reputação
comunicação e presença. Estes são elementos que impactam na promoção do reconhecimento e do crescimento de todo grande empresário. André Cerbasi construiu sua carreira com a interseção entre imagem, comunicação e posicionamento estratégico. Se tornou uma referência nesse mercado e entende que não basta ser bom, é preciso parecer, comunicar e ser percebido como bom. E André Cerbasi, aonde começou a sua história? A minha história começou em Americana, São Paulo. Eu comecei com 12 anos, eu saí de casa, fui jogar vôlei em São Paulo, fui jogar vôlei no Banespa. Após a Olimpíada de 92, eu passei num teste de mais de 4.000 crianças. Uau. Passou só eu, mais 3 nesse teste. Aí fui morar em São Paulo, já fui aprender os desafios da vida, aprender a viver com pessoas diferentes. Eram 15 garotos. Joguei com os grandes players, joguei com campeões olímpicos, Rodrigão, vários desses daí. Aí, após isso aí, eu entendi, eu tive um conselho de um técnico meu, que ele perguntou assim, falou assim, você vai ser um grande jogador? Eu falei, não. Eu falei, então, cara, corre atrás da sua vida, que lá na frente, para correr, vai ser mais difícil. Aí voltei para minha cidade, comecei do nada. Imagina, jogador que saia no Globo Esporte, voltar para ser abastecedor da Coca-Cola. Tá, mas deixa eu explorar um pouquinho essa parte aí. Você tinha um sonho de ser um grande jogador? Tinha. E eu fui, cara. Pois é. Eu fui. Eu não tenho frustração nenhuma, porque eu acredito que eu consegui realizar meu sonho de ser jogador, de jogar em grandes clubes, de jogar com boas pessoas, de ganhar campeonatos, de viver experiências. Você ganhou dinheiro com vôlei? Não. Não ganhei dinheiro, mas o que o vôlei me deu, dinheiro nenhum compra. É saber viver, trabalhar em equipe, é saber ter disciplina, ter rotina, ter foco, aprender a perder mais do que ganhar. Então, eu vejo que hoje em dia, olhando, eu falo, cara, a construção da minha vida se dá muito em relação ao que eu aprendi com o esporte. O esporte me deu respeitar a hierarquia, saber que cada um tem o seu momento de brilhar, de jogar, porque tinha época que eu jogava titular, tinha época que ia para reserva, saber que o resultado vem de acordo com o meu trabalho, aprender a dar o extra. Legal. Então, assim, são questões que não tem o que pague. A minha maior faculdade foi essa, saber viver longe dos pais, resolver problemas. Eu lembro que o primeiro dia de aula, quando eu saí de casa, eu coloquei meu despertador. Lembra aquele despertador que você tinha, que era redondinho? Que tinha que colocar, ó. Sim. Em casa, minha mãe colocava. Eu coloquei pra tocar, pensei que era 10:06. Ele tocou 5:30, acordou todo mundo. Aí o responsável pela casa falou, quem é que tá fazendo essa bagunça? E eu via que ele não acreditava em mim, como minha mãe acreditava. Então, isso vai trazendo uma casca, né? Você correr atrás dos clubes, você, saber que às vezes você sai de um clube e vai para o outro, mudar. A primeira transição do pessoal que morava comigo, eu aprendi que as pessoas elas têm período para conviver com você e você tem que aproveitar a viver o melhor, a receber o máximo, e elas vão, porque, imagina, 14 anos de idade, morando com um monte de crianças, né, de teenagers, aí vira o ano, alguns não ficam no clube e vão embora. Você rompe uma relação. Sempre assim, E não tinha esse negócio de psicólogo, nada. Sim. E aí você vai criando uma casca, né, que hoje é muito bom, a gente tá morando nos Estados Unidos. Sair do Brasil para muita gente é um desafio. Sim, total. Só que Deus me preparou lá com 13 anos de idade. Minha mãe tá lá. Você falou, você sente saudade de sua mãe, de sua família? Eu sinto, mas desde os 12 anos de idade eu saí de casa por um objetivo. Eu entendi que para você poder crescer, você tem que sair, né? Sim. Você jogou até quanto tempo? Joguei até os 20. Até os 20. Começou? Comecei com 10. Joguei até os 20. Até os 20. Não deu para conciliar depois dessa idade? Você achou que não fazia sentido? Como é que foi isso? Não, porque assim, primeiro tem a questão da altura. Depois tem uma questão que também é um grande aprendizado, que o esporte eu conheci o lado, tudo de bom e o lado de ruim. Eu era um cara muito da noite, eu gostava da bagunça. E meu pai foi muito sábio, ele nunca toliu nada, mas ele falava, ó, isso com isso não combina. Eu lembro que eu fui convocado para uma seleção
E eu fui pra minha cidade, que ia ter o baile do Havaí da cidade. Não sei se de onde você tinha essas coisas assim. Uhum. Meu pai olhou e falou: o que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei: não, tal. Com isso não combina, cara. Aí depois, quando eu fui cortado, Você entendeu. falei, cara, hoje, né, maduro, eu tenho um posicionamento, quando a gente encontra com pessoas, você fala assim, caramba, você tá fazendo a coisa certa num momento diferente, né? Porque eu tenho uma vida muito mais regrada, mas eu vejo que é o aprendizado. Sim, E eu total. peguei também, e não é justificativa, a melhor geração de vôlei que já existiu no Qual foi a Brasil. sua geração? Giba, Rodrigão, Gustavo Forte, Edrin, hein? William, Ricardinho. Os caras ganharam tudo. Forte. Então, assim, só que eu até mandei uma mensagem esses dias para um amigo meu, Rafael Oliveira. O cara é o cara que mais tem premiação como levantador no mundo. E a gente jogou, entrou junto e tal. E a gente tinha um combinado de quem chegasse lá tinha que nos representar. E esses dias eu mandei uma mensagem para ele. Falei, pô, cara, ele postou lá da época. Falei, pô, obrigado por você ter cumprido o que a gente combinou e tal. Ele falou, pô, eu me emocionei. Porque isso foi uma coisa que, caramba, eu fui lembrar e tal, não sei o quê. Eu falei, você não tem noção como eu fico feliz de ver. E é isso que é o legal também. De ver, me contentar. A gente conversou sobre isso. Ele chegou na Pô, seleção? ele foi o melhor levantador do mundo várias É vezes. mesmo? Ué, Rafael Oliveira. Rafa. eu É que não assim, acompanhei. tem o Que eu lembro do Ricardinho, do Ricardinho, do Marcelo. Bruno. O Bruno já é mais novo. O Bruno é mais novo. Rafael, tem o William. É que geralmente teve uma Ah, o transição. Rafael é antes do William, não? Não, é a mesma geração do William. É? Não William. É o William que jogou no Cruzeiro. Isso. É Tá, a tá geração morando mais aqui na nova. Califórnia. Ah, é? Tá morando aqui na Califórnia. Ah, Então esses dois sempre competiam, só que o William, ele sempre teve mais nas seleções, só que o Rafael, em termos de clube, ele tem uma história violenta e foi campeão mundial com a seleção e tudo. legal. Mas sempre tinha Maurício, Ricardinho, aí teve o Bruninho, Rodrigão, pô, quando a gente foi na casa dele lá, ele voltando e tal, eu lembro que ele não conseguia andar, cara. E um técnico meu falava assim, eu não quero ganhar, isso é outro aprendizado que eu tenho hoje. Ele falou, eu não tô aqui para ganhar campeonato, eu tô para formar atletas. Então ele não estava preocupado, ele estava Formar preocupado gente, né, cara? em formar pessoas. É. E eu vejo que toda pessoa que tem um histórico do esporte, ela tem um caráter diferenciado. Ela performa muito mais, ela tem um princípio de entender que as coisas não são fáceis. Ela tem um princípio de respeitar a hierarquia. Porque tem hierarquia. Não adianta as pessoas, eu ando. Não, a gente tem que respeitar. Quem que tá lá hoje? Essa pessoa eu tenho que me submeter. Concordando ou não, não é Sim, verdade? sim. Foi bem legal. Sensacional. E aí, então, você, Aí o vôlei passou a fase do vôlei. voltei pra Americana. E aí, que o meu currículo era só campeão paulista, campeão brasileiro, não tinha nada. Trabalhar onde? Aí trabalhei com o que tinha. Eu aprendi também, meu pai foi um cara muito sábio. Ele falava assim, só encontra emprego bom quem se sujeita a emprego ruim. Você nunca vai ser contratado por estar desempregado. Tem um monte de desempregado que é muito bom e nunca trabalha. Agora tem muita gente boa fazendo serviço ruim que a pessoa olha e fala assim, cara, esse cara tem talento, eu quero trazer ele pra cá. Então comecei com o que tinha, cara. Fui ser repositor da Coca-Cola, trabalhei em almoxerifado, depois trabalhei na Goodyear muito tempo fazendo pneu de caminhão. E aí eu peguei e mudei pra Santos. Uma transição dessas aí, fui pra Santos passar um final de semana. Falei, cara, não vou sair mais daqui, cara. Falei, aqui se der tudo Gostou errado. da praia? Porque eu também eu tinha passado, lembra que eu falei que eu era um cara muito da noite? Sim. E noite não combina, respeito quem quer, mas eu posso falar com propriedade, não combina com nada de alta performance, de sucesso. Não combina. Sim. E as consequências vêm. Né? Eu fui mandado embora da Goodyear porque eu deixei de trabalhar um dia para pular carnaval. Isso daí, dou risada hoje, mas não me orgulho. Mas foi uma coisa boa, porque eu ouvi da pessoa que me demitiu falando assim, mas por que eu tô sendo mandado embora? Ele falou, porque a empresa visa lucro. Olhei, falei, acabou meu mundo, né? Perdi um emprego desse, uma multinacional. Aí eu fui para Santos passar um final de semana com um amigo meu. Falei, cara, encontrei o que eu queria. Falei, aqui é um lugar bom, praia e tal. Aí eu recomecei vendendo peixe, cara. Peixe. Vou falar, eu ganhava, na época, uns R$6.000 da Goodyear por mês.
Eu voltei nesse amigo meu na casa dele, tava lá, ele tinha uma peixaria, eu entregava peixe por R$ 350. R$ 350. Só que esses R$ 350 servia para pagar a minha estadia na casa dele. Ok. Tinha que lavar, passar e. Só que, meu, tava ótimo para mim. Só que lembra que nada que a gente aprende na vida é em vão? Eu peguei e comecei a colocar no estoque dele o princípio que eu tinha do almoxerifado, da Goodyear, catalogar, fazer as coisas muito bem feitas. Então eu saía, eu organizei para eu poder trabalhar, eu entregava os peixes, tomava uns 8 banhos, porque se um dia um perfume descobria o que, que tem no peixe que não sai da roupa, o fedozão da roupa, porque, ó, Alguém vai ficar meu Deus do céu, fica milionário. milionário. E aí eu fui, entregava, e aí eu ia vender comercial de TV, da VTV, ia vender comercial, até que um dia eu fui em uma loja de motos, e o cara olhou e falou assim, pô, cara, já vendeu moto? Eu falei, cara, nunca vendi moto. Ele falou, quanto você ganha? Foi bem assim, eu falei, ó, ganho 350 pau por mês. Ele falou, ó, te pago 600. Pô, já dobrou, né? Eu te dou refeição aqui e vou te dar uma comissão. Só que você tem 6 meses para aprender. Resumindo, eu falo que por eu ser do interior, cavalo selado, cara, eu aprendi a ser grato às oportunidades. Eu sempre quis a oportunidade, eu nunca foquei dinheiro. Porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho, concorda? Sim, Eu acho que total. aqui os Estados Unidos prospera porque você recebe por aquilo que você performa. Não é, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou ter. Resumindo, em 8 meses eu era gerente da loja do cara. Porque eu colei nele. Sim. Você acabou de Virou falar uma que esponja ali para você acaba. aprender. Porque assim, eu aprendo que Deus coloca pessoas na minha vida para que eu possa aprender. Eu aprendi isso com uma outra pessoa. Existem pessoas que são parecidas conosco, que Deus vai colocar na nossa vida para que elas aprendam o que elas têm que aprender conosco e elas vão voar. A Sim, gente não pode segurar essas pessoas. sim. Existem outras que vão ficar com a gente nos dando suporte pro resto da vida. Então são dois tipos de pessoa. E eu entendi que quem era a melhor pessoa para me ensinar a vender moto? Era o dono da loja. Eu imitava ele em tudo. O jeito dele falar, o jeito dele atender, o jeito que ele fazia. Eu fui. E aí tava indo bem. Aí eu falei, agora eu preciso. Depois de um tempo, eu falei, agora eu preciso ir para um outro lado. Pro lado da concessionária, porque eu tenho experiência com multimarca. Eu conheci o dono de uma concessionária. E eu falei para ele, queria trabalhar com você. Ele falou assim, quanto você ganha? Eu falei, eu ganho X. Ele falou, meu melhor vendedor não ganha isso. Eu falei, eu quero um emprego. E ele falou depois para mim que ele mexeu com o meu bril. Ele me deu um crachá, vendedor C, que era o pior dos vendedores. Falei, beleza, vamos para cima. Bom, depois de um período trabalhando lá com ele, saí em jornais da Honda, era concessionária, fazia passeio. Eu fui um dos primeiros a fazer, porque eu sempre gostei de ser curioso. E eu via que aqui nos Estados Unidos tinha passeio da Harley. Legal. E lá não tinha. E tinha muita moto de alta performance lá para vender. Falei, vamos fazer passeio? E aí entra uma coisa de comportamento, né? Eu nunca cobrei 1 hora. E não é vantagem, é porque é meu. Eu aprendi que eu tenho que ter mente e olho de dono quando eu tô trabalhando para Boa. alguém. Concordo. É olho de dono, Sim. né? Não é que eu. Era vantagem para mim. Eu falei, olha, vamos fazer um passeio. Só que no dia do passeio, todas as vendas que saí são minhas. Os vendedores, eu botei 7 vendedores para trabalhar para mim. Só que eu ficava até 11 horas, fui atrás de banco e falei, pode fazer. Bom, a gente chegou a colocar 600 motos em passeio para Campos do Uau, Jordão que e legal. vendia 10. Aí eu cheguei num ponto que eu tava de gerente e aí eu olhei e falei assim, preciso de coisas maiores. E aí eu falei eu tive uma proposta para ir para uma outra concessionária, Tudo em Santos. tudo em Santos. Esse empresário falou assim, olha, André, vai lá, ganha o dinheiro que você tem que ganhar. Ele falou, você quer uma contraproposta? Eu falei, olha, o senhor me ensinou que a gente não tem que uma palavra chata, se prostituir para estar no lugar. Não, eu tenho uma proposta, eu quero viver isso. Ele falou, vai, faz o que você tem que fazer e depois você volta. Se não der certo, você volta e a gente conversa. Fui, cumpri o que eu tinha que cumprir, voltei. Aí ele pegou e falou assim para mim: e aí, você quer assumir uma loja? Que eu falei: eu acho que eu tenho que desempenhar. Ele falou assim: arruma um lugar, monta uma loja. O que você precisar,
eu vou fazer para te ajudar. Você vê que nada é perdido? Nada. Pô, o cara ligou para pessoal de financeira, falando, olha, eu chancelo para vocês abrir. É difícil. E aí eu comecei com loja de moto. Que legal. Construí as minhas coisas como loja de moto. Tinha loja em Santos, Guarujá. E depois a gente pegou e vendeu. Na pandemia, quando eu fiz 40 anos, eu tava na loja lá e tal, e pensando, a minha esposa veio e 40 anos dá uma mexida, né? Total. Eu peguei e falei, agora, pô, metade já foi, teoricamente, né? Aí ela falou, o que você tá pensando? Eu falei assim, meu, tô pensando se eu quero viver os próximos 40 anos fazendo isso. Porque acho que todo projeto, ele tem aquela fase que você sente que você tá construindo alguma coisa. E eu tenho depois que eu me converti, nesse processo eu me converti e tudo mais, Sim. mas é legado, sabe? O dinheiro é bom, eu gosto de tudo que ele proporciona, mas fazer as coisas só pelo dinheiro acho que fica muito vazio. Quando você consegue deixar legado nas coisas, e tem hora que o que era muito bom começa a não ser mais tão bom, que é um período. Ela pegou e falou assim, por que você não vende a loja? Aí eu falei assim, pô, vamos botar para vender. Naquele dia eu lembro que foi uma coisa muito interessante. Eu decidi isso. Eu cheguei numa reunião que tinha lá na igreja e eu comentei com uma pessoa que sempre me aconselhou. Falei, no final desse ano, ou eu vou fechar minha loja ou eu vou vender. O ano que vem eu não trabalho mais com isso. Eu estava decidido que aquela estação tinha passado. Sim. Um conhecido meu que trabalha com consultoria, mas tá, ele falou assim, isso é uma síndrome de não sei o quê. Ah, Eu falei, olhei para ele e falei assim, não, isso chama planejamento, cara. Eu sei para onde eu tô indo. E aí a gente estruturou a loja, entrou a pandemia. Como as minhas lojas prestavam serviço para a Polícia Militar, de manutenção de motos, e foi uma das únicas operações que pôde ficar aberta na pandemia, ficou lucrativo, ficou uma coisa interessante. Veio um grupo de São Paulo, aí é Deus no negócio, o cara falou, o cara podia montar uma loja do lado da minha, muito maior. Ele olhou e falou assim, cara, suas lojas me lembram as minhas primeiras lojas, você quer vender? Eu quero, cara. Quanto você quer? Tanto. É minha. Comprou com uau. todos os meus funcionários, Que bênção, porque cara. nesse período eu deixei, e é um ponto que eu acho interessante, gente. Bom, vieram pessoas querer comprar minha loja nesse período e eu não vendi. Porque eu sabia que elas iam perder tudo que elas tinham conquistado até lá, pessoas aposentadas, porque você tem que ter um perfil para tocar. E eu não queria entrar hoje no site e ver onde foi algo que Você eu plantei plantou. fechado. Aham. Hoje eu entro, tá grande, tá maior ainda. Mas a pedra lá que, né, o primeiro Pedra tijolinho fundamental. fomos nós. Então, eu sempre, eu soube falar não, eu não foquei só em mim, eu pensei nas pessoas. E aí, quando aconteceu tudo isso daí, ele comprou, eu vendi, eu nem acreditava. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Falei, nesse meio Qual termo, foi o sentimento, assim? Foi meio um lutozinho? não, cara, um sentimento de que, falei, meu, não tô acreditando que isso aconteceu. Porque já tinha dado. Já tinha dado. E Porque demorou para acontecer? Desde o momento que você falou, quero vender até a eu fiz venda? aniversário em fevereiro, eu vendi ela em junho. Junho, junho. A pandemia foi em março, né? Começou em março, junho ou setembro. Um negócio Cara, assim. isso é muito. Você tá falando disso aí, eu tô lembrando aqui do centro automotivo que nós tínhamos em Goiânia. Você teve também? Sim, na verdade eu não toquei diretamente, né? Minha esposa que tocou, pra você ter ideia. Quando a gente casou, o pai e a mãe dela tinham esse centro automotivo. O pai dela já tinha muitos anos lá em Goiânia, já tradicional, Uhum. só que estava numa quebradeira só, né? O negócio já tinha passado, Do sabe? ponto, da hora de. É como assim, ó. Você escala uma montanha, né? Você vai Não, tem lá, que descer, né? nós subimos o Sinai, ok? Tinha que descer, você não ia viver lá, ok? Não tinha como. Você não vai viver lá no monte. Sim. Então tinha que descer. Então o negócio é assim: você tem um momento de subida, tem um momento que você desfruta, que você curte a paisagem, tudo, você, enfim. E tem um momento que você sabe que vai ter que descer. Uhum. E foi isso que aconteceu. O pai dela entrou nesse fluxo, cresceu, mas quando a gente se casou, já estava bem lá na beiradinha Sim, da, sim. da descida. E aí isso começou a gerar problema no casamento, uma série de coisas, e Sei minha como é esposa isso.
E minha esposa falou, amor, eu vou comprar o centro automotivo, quero que você me ajuda, porque eu preciso salvar o casamento do meu pai com a minha mãe e tal, enfim. E aí eu falei, olha, eu não gosto de carro, eu não tenho nada a ver com carro, eu gosto de carro para usar, né? Até hoje eu sou um cara que eu Uhum. tenho que olhar o negócio de trocar óleo, se deixar eu vou, não troco. É pausar. É, então, mas se você quer, e eu acho que o propósito é bom, Sim. né? Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, uma grana que eu tinha e falei, ó, tá aí, a gente ia acabar de casar. Ela comprou. E aí, durante 15 anos, ela tocou lá, levantou o negócio ficou sensacional e ela vendeu no monte, o negócio no monte. Só que vendeu assim, foi quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos. A gente veio para cá pela, sei lá, quarta, quinta vez, e aí eu falei, amor, vamos ver o que Deus vai falar com a gente sobre os Estados Unidos, então eu quero ir lá de novo. A gente veio em outubro De de 2024, a última vez, né? que foi onde Deus confirmou. Foi onde Deus confirmou que era para a gente vir e eu fiz um cenário, eu desenhei um cenário no meu coração e Deus me confirmou através desse cenário que aconteceu aqui, né? Eu fiz Sim, uma mentalização ali e falei, ó, se acontecer isso, isso e isso é porque é um sinal para vir. sim. E aconteceu, exatamente como eu tinha desenhado. Eu falei, amor, eu tive a confirmação. Ela, não, tudo bem, mas Deus tem que falar comigo também. Minha esposa é assim, Eu né? também sou assim. Nós somos assim em casa também. É. E aí ela voltamos para o Brasil, a gente estava morando lá em Alphaville, e eu falei, ó, amor, eu já vou preparar tudo aqui e tal. Eu falei, eu vou para Goiânia, vou ver como é que tá o centro automotivo e tal, e você fica aqui e a gente vai conversando aí essa quinzena. Isso era finalzinho de outubro. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, ué, a gente tem crédito, o negócio tá andando, centro automotivo, tá, enfim. Vamos pegar um dinheiro, vamos levantar um dinheiro aí, pegar o nosso caixa, pegar as coisas e tal, e vamos para lá e vamos ficar lá e o centro automotivo vai rodando aqui. Ela falou, não, isso eu não vou. Porque ela conseguiu estruturar o negócio para a gente morar em Alphaville e mesmo assim ele rodar em Goiânia. Uhum, Isso rodou nós ficamos em Alphaville 22, 23, 24, né, por 3 anos. uhum, Então isso foi bacana. uhum. E aí eu falei, ó, vamos levantar o dinheiro, a gente vai e o centro automotivo paga o dinheiro que a gente vai levantar, vai pagando todo mês lá e a gente fica lá nos Estados Unidos um período e vamos ver o que vai acontecer. Aí ela não quis isso. Aí eu sei que um dia, aí ela me contou depois. Ela estava com a mãe dela no carro e eu lá, amor, já foi no banco, já pegou, já fechou isso, tal. A gente precisa de 300 mil, eu falei. Na época eu lembro, foi uns Uhum. 300 mil. A gente precisa de 300 mil para passar um ano lá e organizar e ver como é que é e depois começar a girar e vamos, vamos. Eu tava doido para vir já, porque Deus já tinha falado. Só que com ela ele não tinha falado. E ela lá, minha esposa é bem sábia, ela não ficou debatendo comigo. Não, não vou pegar. Não, ela ficou em silêncio. Só falou uma vez, vou esperar Deus E falar. aí ela me contou depois que dentro do carro com a mãe dela, ela orou, ela e a mãe dela, e ela falou: Deus, se é para nós ir para os Estados Unidos, alguém vai comprar o centro automotivo essa semana aqui comigo aqui. Só que eu não vou anunciar para ninguém. Nossa, é muito louco isso aí, né? Irmão, a, Sobrenatural, né? a funcionária de 15 anos que trabalha com ela lá viu esse movimento, né? E falou: Leninha, meu marido, meu sogro quer saber se você quer vender o centro automotivo. Na semana, irmão, que ela orou, quando a gente estava nesse. Foi muito rápido. Tanto que a nossa casa lá em Alphaville, nós demos tudo. Móveis, eu dei piano, cara, dei prancha que eu tinha ganho, quadro, várias coisas a gente Tava querendo deu. deixar tudo lá pra. Nós demos mesmo, quando aconteceu, a gente começou a dar Sim, para sim. os amigos. Eu tinha livro demais, cara. E aí eu também comecei a dar também, logo depois que a gente fez a venda do centro Sim, automotivo. sim. E ela orou. Eu não vou anunciar que eu vou vender e quero vender por tal valor. Foi exatamente o valor que ela falou pro cara. O cara falou, não, tá bom, eu compro só Faz um parcela para planejamento mim em aí. 3 vezes. 3 vezes. Aí pagou. Qual foi a sensação? Cara, foi a sensação de que era o caminho que a gente tinha que ir. Eu acredito fortemente que todo empresário, ele é um líder.
E todo líder faz discípulos. Todo líder ensina, multiplica conhecimento, experiência e sabedoria. E por isso, nós desenvolvemos o programa Formação de Mentores. Um programa voltado para que você, que é empresário, possa estruturar um braço educacional dentro do seu negócio, para poder formar o seu time, desenvolver processos assertivos e consistentes para aumentar a produtividade e os seus resultados. Além disso, você consegue ter a possibilidade de fazer com que todo esse conteúdo que você gerou educacional para dentro do seu negócio se transforme em novas fontes de receita. Então, você que é empresário, você que está nessa jornada de multiplicar conhecimento e de gerar valor, não só para os seus clientes, mas também para o seu time, eu quero te convidar a participar da formação de mentores. É muito simples. Você vai escanear o QR Code que aparece aqui nessa tela, vai fazer a sua aplicação e o nosso time vai entrar em contato com você e te explicar como funciona. É isso, porque parece que é uma chancela. E eu vou te falar, 2024 foi um ano que eu acho que Deus moveu muitas peças, porque foi o ano que a gente também decidiu vir morar aqui. E foi muito louco, porque depois eu volto lá para da transição, mas a gente veio, a minha esposa fez 50 anos, e ela queria fazer uma viagem. Eu falei, meu, você quer fazer festa ou viagem? Ela falou, eu quero viajar. Do nada, né? Ela, meu, vamos para Orlando? Eu falei, vamos, mas não vamos para parque. Porque eu não queria vir para parque e tal, não sei o quê. Aí viemos e fizemos uma viagem bem legal. Só que no segundo dia, terceiro dia, eu comecei a ter um senso de pertencimento aqui. Essa questão de morar nos Estados Unidos já faz um tempo, né, que eu sempre tinha, mas não era o tempo e tal. Senso de pertencimento e tal. Eu falei, cara, mas é muita cafajestagem minha falar pra minha esposa que Deus tá mandando eu vir morar aqui agora. Porque morar em Orlando é fácil, né, teoricamente, né, gente. Aí eu falei pra ela, falei, amor, Deus tá falando com você alguma coisa? Esses dias ela falou, o que ele tá falando com você? Eu falei, olha, queria saber pra não... Ela falou, meu, Deus tá me dando... Ela falou essa palavra, um senso de pertencimento aqui. Uau! A mesma palavra que eu tava tendo. Eu falei, meu, é de Deus. Eu fiz a mesma coisa que nós fizemos. Vamos colocar à prova se isso é nosso ou se isso é de Deus? E a gente colocou algumas chancelas pra vir, né? Como a gente ia vir, a forma... E Deus foi é muito legal, porque Deus, ele vai, é real esse Deus, né? Sim. Ele é real. Sim. Ele vai, Eu falei, bom, a gente vai voltar pro Brasil, a gente tem os filhos para falar com eles, e a minha mãe, que ela tem 86 anos. Aí a gente chegou, desembarcou em Campinas, fomos para Americana visitar minha mãe. Aí chegamos lá, minha esposa, sogra, a gente queria falar uma coisa com a senhora. Ela falou assim, não precisa. Eu já sei o que é. Ela falou assim, vocês vieram aqui acertar a questão de documentação e vocês vão voltar para os Estados Unidos. Ela falou, como você sabe? Ela falou, ontem eu tive um sonho que vocês estavam fazendo isso. Pô, cara, minha mãe não ela é uma mulher cristã, mas não é nada, é uma pessoa simples. E eu falei, cara, Deus visitou ela para trazer paz para ela. Eu falei, mas mãe, e a senhora? Ela falou assim, olha, eu vou te dar um outro conselho. Aproveita para fazer o que vocês têm que fazer enquanto vocês têm saúde, porque depois na velhice não vai dar tempo. Eu já vivi 86 anos com vocês, agora é hora de vocês. A gente foi falar com os filhos, todos, não, tem que ir, não, vai, porque já são maduros e tal. E aí Deus foi abrindo também. E assim, a convicção, isso é importante porque morar nos Estados Unidos, né, não sei se você concorda comigo, mas não tem dificuldades também. Tem, claro que tem. E nos momentos difíceis, a Bíblia fala pra gente trazer a memória o que traz esperança. Eu falo, poxa, eu não tô aqui por uma simples vontade minha, eu tô aqui porque Deus chancelou muitas coisas. E ele vai descortinando os propósitos dele aqui. Sim. Né? Você acha que você tem vivido... É isso que eu vivo. Os propósitos vão sendo descortinados. Não adianta, eu vejo muita coisa na internet, né, sobre os Estados Unidos, muita gente vendendo facilidade, mas na verdade não é. Né? Não existe facilidade. Voltando para aquilo que a gente falou, não tem nada fácil. Né? E principalmente porque você está numa terra estrangeira e tem uma série de desafios. Né? Desde os mais básicos, que é a língua, até desafios profissionais, uma série de coisas que você precisa se reinventar aqui. Né? Eu costumo falar que os Estados Unidos, ele tem me ensinado algumas coisas. Que nós não deixamos de ser quem nós somos
mas nós deixamos de fazer o que nós fazíamos. É, Entende? E saber lidar com isso. Fazer o que nós fazíamos, não, mas eu vou atuar na minha área e tal. Só que você não vai performar agora igual você performava no Brasil. Então você tem que entender que você é uma pessoa que está dando continuidade. Primeiro não é recomeço, é continuidade, sim. né? Mudar a colocação. Mudar a forma como você se Uma posiciona, né? continuidade de expansão muitas vezes, mas com uma experiência. E a gente tem que entender que se Deus leva, quando Deus leva um povo para um certo lugar, é porque esse povo tem algo a acrescentar para aquele lugar. Eu tenho para mim que nós não viemos aqui nos Estados Unidos para tirar nada do americano. Nós viemos para abençoar essa terra, para Sim, agregar. claro, E, e- claro. e- e essa é a mentalidade que todos têm que ter aqui. E quando você é visitante, você tem que se comportar muito melhor. Sim, Você tem que ter um comportamento diferenciado. Você não pode pensar, você é visitante. sim. Tem que respeitar muito mais. E isso tem trazido muito crescimento. Assim, eu sempre falo, eu falei para você, nos Estados Unidos, todo dia eu aprendo uma coisa. Todo dia. Não, é fantástico isso. E deixa eu te falar, e como que surgiu A o seu consultoria. posicionamento? Aí vendi. Minha esposa, quando eu tinha a loja, ela pegou e falou para mim que ela ia fazer um curso de consultoria. Eu quase surtei. Porque eu falei, meu, você não tem o que fazer, cara. Você vai querer fazer consultoria de imagem e estilo. O nome ainda era meio. Eu falei, meu, pra mim era uma futilidade total. Ela falou, pô, meu amor, eu acho que é importante pra eu entender um pouco, pra eu melhorar na questão de comprar minhas roupas, pra mim vai ser legal. E aí eu pensei, poxa, minha esposa tá comigo em tudo, né? Eu falei das lojas, mas tivemos tempos difíceis também. Uhum, Tá comigo em tudo. Poxa, ela é sensata, o que é meu é dela. Ela não vai. Poxa, tu tem que acreditar nela, assim como ela acredita em mim também nas claro. coisas. Aí eu cheguei e falei, meu, ok, a gente em casa tem muito de estar em concordância em tudo, né? Esperar, como a sua esposa. Aí ela fez, ela começou a atender, entrou a pandemia, e eu comecei a ver que não se tratava de futilidade, se tratava de algo muito importante do ser humano, principalmente a questão da autoestima, a questão de consolidar, porque eu falo que andar com Jesus fez eu entender quem eu sou para Cristo, filho. Mas por muito tempo eu me olhava no espelho e eu não me enxergava como quem eu era. Porque eu não tinha fundamento, eu não tinha base. E isso impedia muitas coisas. Eu entendo que eu poderia ter chegado muito mais longe se eu tivesse todo esse conhecimento lá atrás. Mas Concordo. faz-se, né? E aí eu vendi a loja, a gente atua um pouquinho no setor imobiliário. Falei, poxa, eu preciso me reposicionar, porque minha imagem era de um dono de loja de moto, bonezinho na cabeça. Falei, amor, faz comigo aquele negócio da cor. Ela já estava há um tempo já atuando, mas eu, o máximo, eu vou usar uma camisa polo. Não queria mais que isso. Ela é muito sábia, ela foi fazendo, só que aquilo foi trazendo algo dentro de mim. Ale, eu vou te falar que nada conseguia suprir. Sabe, começou a me fortalecer de uma forma, de eu enxergar, de eu ser respeitado. Aconteceu várias vezes quando eu era empresário, de eu ir em lugares para fechar negócio e a pessoa pegar e mandar eu falar, ó, entrega lá no fundo. Pô, cara, como que você se sente? Aí eu chegava em casa, não, tem que abrir mais uma loja, não, tem que trocar de carro. Então eu queria coisas periféricas para respaldar algo que eu não conseguia suprir. Forte. E aí eu comecei no setor imobiliário, eu comecei a ver que era uma questão muito ainda prostituída, sabe? Eu sempre fui um cara de poder, eu uso de comer picanha junto com você. Não de querer a picanha só pra mim e de, tipo, ó, eu vou trazer um cliente pra você, cara, você ganha, eu ganho. E eu vi que não era um lugar, e voltava aquela questão de não ter legado, sabe? Certo. Eu cheguei um dia em casa, falei pra minha esposa, falei, pô, eu tava com o escritório, falei, meu, não tá legal. Por que você não vira consultor de imagem? Ali eu quase surtei aquele dia, cara. Falei, você tá doida, meu? O que que vão falar de mim? Eu sou corintiano, cara. O que que vão pensar? É, porque eu tinha muito medo. Medo. O homem, eu sempre falo, o homem ele tem medo de certas coisas. Sim. O homem, a mulher é muito mais forte do que o homem em certos pontos. Assim como o homem em certos pontos ele dá segurança pra mulher. Ela falou assim, pensa nisso, porque
Quem melhor do que você para falar com pessoas iguais a você? Aí eu fui, entrei na internet, pesquisei sobre quem é as referências, vi a maior referência, que hoje é um amigo, a gente faz muito negócio junto, que é o Alexandre Taleb. Olhei, o cara parece um lorde. Falei, nossa, assim. Eu falei, pô, é verdade. E aí eu cheguei no escritório, eu lembro que eu estava estudando sobre a questão, umas questões contratuais. Aí Deus me visitou e falou assim: se uma pessoa não consegue se olhar no espelho, quanto ela precisa para se jogar da janela? Uau. E acontece, muita gente bem-sucedida não se olha no espelho. Muitos homens, eu falo de homens, ele tem uma vida de traição e adultério porque ele tem uma distorção na imagem dele e ele precisa compensar aquilo que ele não enxerga. Então, eu comecei a olhar que aí fazia sentido. Só que aí tinha um detalhe, falei, meu, eu, como era preconceito, eu falei, cara, eu tenho que ver se isso daí tem respaldo bíblico. Porque se isso for fútil, porque a minha prioridade é não manchar o que é de Deus, é propósito. Eu comecei a estudar na Bíblia a respeito da questão de imagem. Eu voltei para casa, falei pra minha esposa, ó, eu vou ser consultor de imagem. Ela falou, não precisa. Eu falei, vamos estudar nos melhores lugares, a gente vai morar um tempo na Europa, a gente tinha um projeto de, vamos morar um tempo, vamos fazer estudo, vamos estudar nos melhores, e a gente vai trabalhar com isso. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E aí Deus me falou, não conta nada para ninguém antes de você ter o seu primeiro cliente concretizado. Porque ele falou assim, vão ter Sambalat e Tobias querendo atrapalhar essa construção do muro. Foi essa a palavra. É a Legal. palavra que Deus trouxe para nós aqui também. E aí eu comecei a estudar e tal, não sei o quê, atendi. E aí eu comecei a aprender sobre imagem pessoal de homem com mulheres. E a mulher, por mais que ela se esforce, ela não tem a perspectiva igual. Eu não tenho a perspectiva feminina para falar sobre o tipo de roupa com a minha esposa. Claro. E a questão não é só roupa, a questão é um contexto geral. E a gente começou a criar nossa metodologia, a gente começou a trabalhar. E aí eu fui estudar na Bíblia. E para minha surpresa, que não era para ser uma surpresa, porque eu sei que tudo está na Bíblia, de forma explícita ou implícita, eu vi que o nosso Deus ele se preocupa com a imagem. E que ele se trata muito com isso. E aí eu tive uma palavra rema, que é o que mantém o meu trabalho. Que toda pessoa na Bíblia, antes de ser promovida por Deus, ela teve as vestes trocadas. Falei, cara, então eu vou poder ser uma ferramenta de ter os meus negócios, mas também de ser ferramenta, e é legal você ver isso se concretizando, de cumprir algo bíblico, porque eu atendo muitas pessoas que nem são cristãos, mas ter a oportunidade de falar, cara, isso é um princípio bíblico. E depois a pessoa me liga, cara, você não acredita. Eu fiz a consultoria e, depois... Porque a gente trata a imagem das pessoas de uma forma global, não é só roupa. Tem cliente que me fala assim, quando a gente vai falar de roupa? Eu falei, mas não é só roupa. E Deus respalda, né? Porque aí eu comecei a atender começou a vir pessoas me procurar de relevância, porque se conectava. Então o cara fala, eu só tô vindo porque eu vejo que você é Corinthians, eu só tô vindo porque eu sei que... Porque existe um preconceito. Sim. Homem não gosta de fashionismo, a grande maioria. Agora, quando ele entende que é um ativo que dá para ser potencializado, primeiro, eu vou ganhar mais dinheiro, eu garanto, você vai ser mais feliz. Porque quando você se enxerga e você tá ciente daquilo que você tá fazendo, você vai performar melhor em todos os lugares. Primeiro dentro de casa. Primeiro para sua esposa. A primeira pessoa que eu tenho que gerar resultado é para mim na frente do espelho. Hoje, a hora que eu saí, eu estava feliz com o que eu tô vendo. Eu me sinto bem. Boa. Eu tirei o entrega lá atrás por, o senhor tá bem? O senhor aceita um café? Isso faz bem para mim. Isso faz bem para qualquer um. Porque Deus nos trouxe para a Terra para sermos protagonistas. E como a gente vai atrair as pessoas até Ele se a gente não expressa o valor do Evangelho? A Bíblia fala, Jesus falou, o que dizem que eu pareço? Profeta, dizem que você parece, né, em Caná da Galileia. Pedro falou uma coisa que não era aparente, mas era importante entender que ele era profeta, que ele fazia tudo isso. Então a gente tem que ter esse senso de responsabilidade de inspirar as pessoas. Porque se nós não... No mundo não tem vácuo. Se eu não ocupo um lugar... E aí começamos, aí atendemos ESPN e tudo. E em junho, quando viemos para cá, nesse processo todo, eu perdi uma oportunidade
de palestrar nas Filipinas sobre o projeto da ESPN, porque eu não falava inglês. Chegou o convite da Associação Internacional de Consultores, tal, porque hoje, graças a Deus, a gente tem tido uma certa relevância por ser um atendimento diferenciado. E aí me ligaram e falaram assim, olha, queria que você fosse selecionado, palestrar na Filipinas, tal, sei o que, foi, tô dentro. E o inglês, como tá? E eu estava bem nesse processo orando aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei pra ela, amor, a gente tem um motivo pra gente vir pra cá. Eu tenho que aprender esse inglês. E aí foi tudo que traçou, tanto que agora eu fui pro Chile palestrar. Era em português a palestra. Eu comecei palestrando em inglês em 1 ano. Eu comecei em inglês porque a gente tem que ser inspiracional. Ale. Eu acho que as Legal. pessoas hoje, eu tenho uma certa resistência falando de imagem pessoal, de você querer se colocar num pedestal alto e as pessoas quererem te idolatrar. Eu acho que é muito mais vantajoso você se colocar numa posição de valor, mas que inspirem as pessoas a querer também ter uma posição de valor que não é a sua. Sim. Porque essa posição sua aqui é teu. Esse desenho que Deus deu é para você. Mas pessoas vão se inspirar com o que você está fazendo para que elas também possam atuar com protagonismo no lugar dela. Naquilo que Deus preparou para Entende? ela. Perfeito. Eu acho que. E olhando para essa perspectiva toda, você acha que quanto tempo as pessoas levam para ter uma percepção sobre outra pessoa? Isso é imediato e a imagem contribui muito, claro, mas como que isso Três para você segundos. funciona? A neurociência explica que o nosso cérebro ele trabalha, né, com o nosso cognitivo de uma forma associativa, querendo trazer equilíbrio. Então eu falo que toda vez que uma pessoa olha para você, uma coisa que não adianta falar, todo mundo julga. Você vai escolher a roupa que você vai usar, você vai procurar a roupa ela tem elementos que te deixe seu cognitivo confortável. Você olha uma pessoa, querendo ou não, você tira suas próprias conclusões porque é involuntário, é automático. Então, quando você olha uma pessoa, o seu cognitivo, ele vai associar aquilo que ele está vendo, os elementos de design, e ele vai te gerar uma sensação de proximidade, confiança ou de desconfiança e distanciamento. Isso demora 3 segundos. Uau! 3 segundos. Então, mas aí dentro desse contexto, o que mais pesa? A roupa, a comunicação, o que que mais vai gerar, causar esse impacto? Existe uma pesquisa de Albert Mehrabian, que ele diz que 3% do impacto da primeira impressão está na comunicação verbal. Estou falando de uma primeira impressão, tá? 57%, eu acho, tá com a comunicação corporal, 40 e pouco, com 42 da questão da imagem de roupa. Então, 93% está relacionado ao que nós imprimimos. Então, é um conjunto. É o seu físico, você falou muito bem, é a questão do esporte, é a questão da sua postura, é a questão do seu comportamento, é a questão da forma como você está se vestindo. E aí entra um ponto muito interessante. Você vai se vestir de uma forma que seja adequada às variáveis do ambiente que você está. Nem tudo é para todos os lugares. Você tem que entender com quem você vai falar, onde você vai estar, o que você quer comunicar, e aí então você vai pegar os elementos de design. Eu falo que pós-consultoria você sai com uma maletinha, que hoje, olha, hoje eu vou falar com a Lê, Cada ambiente você. para você poder conectar. A gente se Aham. conheceu num ambiente que você comentou, poxa, eu estava errado. Para mim, você acertou em cheio naquele ambiente, porque você é uma pessoa que se preocupa em saber valorizar as questões, as pessoas no lugar certo, de saber ter protagonismo na hora que é para ter protagonismo. Pouco eu te conheço, já percebi isso. Uhum. E às vezes você fala, poxa, às vezes eu fui humilde. Não, fui perfeito. Então, isso é importante, as pessoas terem consciência, porque hoje, se você perguntar para a grande maioria dos homens como é construída a imagem dele, globalizada, ele fala, não sei. Simplesmente, É, mas essa é a verdade. simplesmente, porque roupa você compra em qualquer lugar. Falando de uma experiência pessoal, eu nunca estudei sobre isso, nunca pesquisei nada, então é mais o feeling ali e tal.
naquele caso específico que a gente se conheceu, tinha um motivo porque eu estava gravando podcast sempre de preto, né? E aí eu decidi mudar depois. Uhum. Mas o fato é que foi porque eu saí direto da gravação e fui pro evento, então eu estava com aquela vestimenta. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Eu preciso vestir o que é necessário ou o que eu gosto? Os dois. Os dois. A consultoria, ela primeiro, a primeira pessoa que tem que ser atendida é você. Você não é ninguém e nem nada é mais importante do que você. Porém, a gente também tem que entender que criança faz o que gosta e adulto faz o que é necessário. Sim. Então, a gente tem que. O processo da consultoria é todo um trabalho onde eu primeiro vou entender quem você é, depois eu vou entender o que você faz, e para depois a gente elaborar o que você vai comunicar. A nossa metodologia é o ser, fazer e parecer. Se você começa do que você quer comunicar para trás, você cria uma fantasia. Então, o que é elaborado no Você cria projeto o personagem, não o sustenta. projeto final é você tem que se parecer com quem você é e o que você faz. Isso traz faz com que isso seja sustentável. Você olha e fala assim, isso aqui me representa. Isso aqui não é incômodo para mim. Isso aqui não é desconfortável para mim. Agora, isso é para todo mundo? Não. O problema é que a indústria da moda, geralmente, ela forma arquétipos. Olha, se você é corretor de imóveis, você tem que andar desse jeito. Se você... Não. Porque o corretor de imóveis, quem você atende? Como você vai falar? Hoje eu vou atender uma pessoa que é do digital. Como que eu vou gerar uma conexão rápida com o cognitivo dessa pessoa? Porque essa conexão vai ser diferente de quando eu for atender uma pessoa do mercado financeiro. Sim. Então, essa estratégia no campo corporativo de elaboração de figurino, ela é muito importante. Só que nada de um repertório de figurino tem que fugir das suas características pessoais. Boa, eu ia entrar nesse contexto. Como que foi para você? Porque eu lembro que você falou, cara, eu sou Corinthians e no máximo, você falou para sua esposa, organiza para mim estar de camisa polo. Sim. Então você viveu uma transição. Sim. Falou, cara, dono de loja de moto, uma série de coisas. Exatamente. Como que você foi alinhando a sua personalidade com a necessidade da sua imagem passar mais autoridade, relevância, enfim, como que isso foi construído em você primeiro? Primeiro eu comecei a entender quem eu era. Porque a minha imagem impressa distorcia a realidade de quem eu era. Se essa conversa despertou algo em você e você está preparado para um próximo nível, você precisa participar do Master Academy. Esse podcast faz parte de um ecossistema de negócios, investimentos, educação e crescimento empresarial. Então, se isso é para você, você pode se inscrever no QR Code que aparece aqui embaixo dessa tela e você vai receber todas as informações para participar da nossa plataforma de educação empresarial Masters Academy. A nossa comunidade está te esperando. Por exemplo, vou te falar uma coisa, eu tinha empresa, tinha muitos colaboradores, eu não gostava de ir em reunião com empresários, porque eu me sentia mal. Isso, toda vez que eu ia, eu voltava insatisfeito para casa. As pessoas falam, mas não tô entendendo. Aí eu entendi, eu falei, primeiro eu tenho que consolidar quem é o André é. E eu me surpreendi, porque eu não tinha E uma das coisas que é muito interessante na consultoria, que as pessoas, elas olham e falam assim, sou eu? Eu falei, a gente não é tendencioso. Se eu pegar você hoje, você muitas vezes sabe o peso que você tem de relevância, mas lá no fundo, você é aquele menino, né? Lá embaixo e tal. E é isso, a gente carrega isso. E essa consciência não é fazer com que você se ache melhor, mas é trazer uma responsabilidade da forma a qual você tem que ser representado. Então eu entendi quem eu era. Poxa, eu comecei a analisar e falei assim, então eu tenho que mudar alguns comportamentos que eu tenho hoje. Porque quem eu sou aqui exige, quem muito é dado, muito é requerido. Alguns comportamentos diferentes. Consequentemente, esses comportamentos começaram a mudar a minha forma de comportamento e de vida. Eu comecei, então, a experimentar
situações, roupas. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa alfaiataria, eu olhei lá, falei assim, meu, quem que eu tô fazendo aqui? E aí eu olhei, aí eu comecei a desfrutar, e quando os meus clientes vão comigo, a desfrutar do momento de autovalorização, porque eu notei que eu valorizava mais o capacete da moto que eu andava do que eu. Uau. Eu ia comprar alguma coisa, deixa isso daqui, tá tudo bem. Agora, o capacete, não, a roda, o pneu, o carro que eu tô. Era mais do que eu. E quando eu fui num lugar desse, eu falei assim, cara, hoje o maior valorizado, e isso é o segredo do sucesso, a maior valorização que tem na minha casa, minha, sou eu. Pra mim. Você é o maior ativo, É né? o maior ativo. E aí, você performa melhor, porque alguém quando vem. Porque o mercado ele sempre vem querer te deixar. Você sabe quem você é. E quando você chega bem postado, as pessoas. Poxa, hoje eu moro nos Estados Unidos em decorrência dessa transição da minha imagem. Eu tinha muita condição também lá, mas isso fez você abrir portas, você conversar com pessoas, você buscar crescer mais. Porque toda vez que eu me olho, eu falo assim, cara, tipo, Roberto Carlos, esse cara sou eu. Uhum. E por incrível que pareça, a gente anda no meio. Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos hoje vieram para ser protagonista, mas o meio tem colocado elas como coadjuvante. Eu não Não estão entendo. na posição de filho, estão na posição de servo. Sabe o que eu não entendo? Os Estados Unidos ele aprova. Todo mundo que tem green card aqui, via de regra, aprovou um business plan. Concorda? A maior potência do mundo olha para o seu projeto e fala assim, cara, esse projeto é viável aqui. Os caras vêm para cá, bota dentro da gaveta e não executa. É louco, né? Porque é uma questão de distorção de imagem. É louco. É louco. Distorção de imagem. Eu não sou capaz, eu não consigo. É muito forte isso aí. É forte. E eu vi que você está num ambiente onde, vou dar minha opinião, tá? Tá. É um oceano azul pro seu negócio aqui. Porque eu vejo que a última coisa que as pessoas se preocupam é com isso. É. É com qual imagem está passando. Eu costumo falar que é uma Com mina. a justificativa de que não, aqui não é digital, não. É América. Aqui é a América, aqui, cara, a realidade é assim, assado. Então, qualquer tipo de postura que queira passar uma imagem melhor para os caras é pejorativo. Eu percebo isso aqui, né? Eu também tenho essa Eu percepção. conheci vários empresários que estão fazendo muito resultado, mas não passam a imagem que fazem esse resultado. Poderiam estar performando muito mais e poderiam estar muito mais felizes. É, Ele iria otimizar melhor o dinheiro. Sabe por quê? Ele não ia precisar estar todo ano pensando em comprar um carro mais caro para as pessoas valorizarem mais ele. é louco. Eu costumo falar que quando você precisa de um carro, quando você tem algum ativo, algum bem, que as pessoas se surpreendem por você ter esse bem, Tem alguma coisa. tem coisa errada. Sabe por É. quê? Pega o Cristiano Ronaldo. Você se surpreende falando que ele tem uma Bugatti Veyron? Não. Fala, pô, se ele não tiver, concorda? Então, faz parte. Agora, quantas pessoas aqui tem um negócio que você vai falar, caramba, ele tem esse carro? Entende que falta Sim. e isso incomoda. Pensa que não, mas incomoda. Aí os excessos ou a omissão prejudica. Então tem que ter um equilíbrio. Eu falo que não é um oceano azul. Eu falo que é uma mina de ouro. Boa. Por quê? Oceano azul é fácil. Mina de ouro tem muita pedra para nós quebrar aqui. Sim, tem que lapidar. Tem pedra para chegar até o ouro. Sim, Quando chega, é outra coisa. concordo. É Porque- uma analogia melhor. Porque tem que despertar consciência, tem que lidar com medo. Tem que vencer crenças ah, não, poxa, eu já sempre me vesti assim. Eu Cheguei sempre. até aqui desse jeito, Cheguei até aqui desse isso é jeito. frescura. É, Então, assim, eu falo, não tive, de verdade, assim, eu já atendi grandes pessoas, assim, bem-sucedidas, a pessoa fala assim, cara, hoje eu me sinto preparado para avançar. Eu costumo acompanhar muitas questões da internet, assim, eu vejo às vezes pessoas de relevância que quando estão perto de grandes pessoas com bastante resultado, tipo Roberto Justus. Roberto Justus é um cara que ele tem muito resultado e ele tem uma imagem condizente. Ninguém se surpreende com nada que ele faz, uhum, não é verdade? sim. Eu vejo pessoas que se aproximam dele que trava.
E tem potencial ainda maior, mas trava. Por quê? Porque falta uma identidade consolidada. Quando a sua identidade é consolidada em quem você é e você se parecer com quem você é, cara, ninguém te segura. Alguém vai falar pra você que você não consegue? Você é um Iron Man, concorda? Sim. Você conseguiria fazer o Iron Man sem os equipamentos necessários para pedalar 40 quilômetros? De chinela havaiana, você ia pedalar os 180? Não. Cada forma de execução, cada função que você exerce é uma forma de você se portar. Sim. Como armadura. Essa questão da identidade ou da falta dela, né, de clareza sobre ela está muito conectada em relação ao que você faz, né, e acaba gerando essa confusão nas pessoas. Ou seja, a identidade não é o que você faz. Isso todo mundo sabe, né? Eu não estou aqui para falar o óbvio aqui. Mas a verdade é que a maioria das pessoas estão assumindo a sua identidade com base naquilo que elas fazem. E isso gera esse conflito e essa falta de Transferindo. fundamento, né, na Transfere. identidade. Fica manco. Porque ela transfere a sua ação, ela tem que ser um resultado da sua identidade. Não é a sua ação que define a sua identidade. Entende? Então, as minhas ações, ela tem que ser um resultado da minha identidade. Quem eu sou? Qual que é o meu propósito? Então, as minhas ações têm que ser, eu sou um pai de família, um homem de Deus, tudo isso aqui. Então, as minhas ações têm que ser condizentes. Então, respalda. Pô, mas ele acha, mas ó, ele é isso. Legal. E aí você se parece com isso. Boa. Nós temos um bloco aqui que é o momento direto ao ponto. Tá? Vamos lá. Oferecimento da Alaska Tech Store, nosso amigo Edu Alaska, um abraço para ele. O que todo imigrante necessita é de pessoas e empresas de confiança. E foi pensando em você, imigrante brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos, que a Alaska Tech Store desenvolveu uma estrutura de envio de mercadorias dos Estados Unidos para o Brasil. Além disso, ela trabalha com a parte de transferências de recursos financeiros, garantindo segurança e transparência para o seu dinheiro. Uma outra atividade da Alaska Tech Store é a parte de comercialização de produtos eletrônicos. Então, você já sabe, se você quer uma empresa de confiança, séria e que cumpre os seus compromissos, é aqui na Alaska. E eu vou te fazer perguntas e você responde direto ao ponto, tá bom? Para a turma que está assistindo nossa audiência, aproximadamente 70% é a audiência do Brasil, 30% aqui dos Estados Unidos. Nós estamos construindo essa audiência. Fala para nós aí 3 passos práticos para ela começar a fazer o ajuste na sua imagem e no seu posicionamento. 3 passos práticos. Primeiro, vá para o seu guarda-roupa e analise tudo aquilo que está lá há mais de um mês e você não colocou a mão nessas coisas, nessas peças de roupa. Porque se ela está lá, ela só está ocupando um espaço e trazendo uma sensação errada de que você tem muita coisa e na verdade você não tem. Segundo, comece a cuidar da sua saúde. Que para mim deveria ser o primeiro, comece a cuidar da sua saúde. E terceiro, construa uma base de princípios e valores que respaldem tudo que virá pela frente. Então, uma pessoa que ela quer ter uma imagem consolidada, primeiro, começa a ter uma base de princípio. Vai buscar algo que dê princípios para a sua vida, dê sentido. Segundo, começa a cuidar daquilo que vai gerar tudo que é a sua saúde. Vai fazer um esporte, vai dar uma caminhada, vai fazer qualquer coisa dessa. E terceiro, tire aquilo que só está ocupando espaço no seu guarda-roupa. Isso daí já é um bom passo. Boa. Começando, agora é uma brincadeira, mas com os homens, as cuecas velhas, desgarçadas, porque uma coisa que o homem pouco cuida é com a parte das peças íntimas. E é muito feio, já teve de clientes meus que foi para o hospital, e ele teve que tirar e ficar de cueca, pô, minha cueca tava furada, minha meia tava furada. Tira essas coisas ruins. Isso daí já cumpriu o papel. Boa. Fala para mim qual foi o principal aprendizado a cuidar da conta da ESPN. O principal aprendizado é que nem só o intelectual sustenta uma imagem de valor. Uma imagem de valor ela não é sustentada só pelo intelectual.
porque eu lidei com os maiores jornalistas, referências, né, do Brasil, Mauro Naves, e eles, pela relevância que eles têm, eram pessoas extremamente compromissadas e preocupadas em também cuidar dessa questão para não cair como que eu posso dizer assim, não trazer confusão para o telespectador. Porque quando você entrega algo intelectual de muito valor, você também tem que entregar uma imagem para que haja. É igual assistir um filme. Alguém já assistiu um filme que você tá vendo a imagem acontecer e a fala tá atrasada? Sim, É desconfortável, não é? sim. É exatamente quando uma pessoa ela entrega muito conteúdo intelectual e uma imagem descondizente. Se você sempre fica tendo. O nosso cognitivo fica fazendo força para tentar equilibrar e Pra acreditar saber se é naquilo. verdade. E essas pessoas como o André Prihal, pô, o cara não precisa provar nada pra ninguém. Pessoas extremamente com coração ensinável, sabe? Isso foi uma coisa que me impactou. E uma empresa daquele tamanho, com aquela relevância, se preocupar também em fazer algo que fosse condizente com o dress code cultural brasileiro. Show. Como a imagem impacta diretamente no faturamento do empresário? Ele performa melhor, ele gera mais conexão e, principalmente, ele transmite o valor necessário para que as pessoas possam aportar dinheiro nele. Porque as pessoas só aportam valor em algo que ela vê valor, dinheiro em algo que ela vê valor. Boa. Né? E você não vai comprar um carro tudo amassado, você não vai comprar um carro, você vai pagar por algo que tenha valor. E um grande erro é as pessoas investir tanto em produto, logomarca, site, tudo isso. Só que hoje há uma transição do mercado onde os grandes heads, os grandes diretores, os CEOs, eles estão tendo que ser a cara do negócio, o principal produto. Haja o João Adib. Sim. É estratégico o que o João Adib está fazendo. Ele está falando com o pessoal da periferia, porque ele quer furar uma bolha, e ele está usando uma imagem mais simples. Isso gera conexão, Sim. isso gera venda. Então, isso é uma estratégia de imagem bem elaborada. Boa. Agora tem uma aqui que vai mexer com a turma, hein? Hum, Qual o principal erro da imagem e do posicionamento dos brasileiros aqui nos Estados Unidos? Se entupir de grife, cara. Uau. As pessoas vão nos outlet aí, compra roupa de grife, parece. Eu tenho alguns posicionamentos que grife boa é a grife que ela é usada, ela se sente valorizada usada por você. Grife ruim é aquela que você se sente valorizado usando ela. Se você pegar as grifes Prime, elas pouco aparecem. Só que elas fornecem elementos de design que façam que você tenha protagonismo. Então, quem é o real protagonismo? Protagonismo é você. Agora, grife que a pessoa olha e fala assim, olha, quem que é? Ah, é aquele cacinta de não sei onde, é a camisa não sei de onde. Ela vai lembrar de você ou vai lembrar da camisa? Vai lembrar da marca. Então, as Nunca de pessoas você. da marca, as pessoas hoje muito... O grande erro é se entupir de grife. Tá. Tem uma pergunta aqui da nossa audiência, foi a Jaqueline Silva. Como alguém se posiciona com autoridade mesmo sem ser conhecido? Mesmo sem ser conhecido, autoridade é você expressar o seu valor através da sua imagem. E é um grande erro a pessoa achar que ela não é conhecida. Ser conhecido varia muito. Você pode ter uma grande relevância, mas você tem também relevância no ambiente que você atua. A gente tem um grande erro da internet hoje que para você ser alguém relevante, você tem que ter 1 milhão de seguidores. Na verdade, a gente serve a um Deus que ele só usou 12 para fazer a diferença no mundo. Aí eu pergunto, como você está se apresentando às pessoas que estão próximas de você? Pega as 12 pessoas mais próximas e seja relevante. Apresente o seu melhor. Quando você sair da sua casa, fala assim: hoje eu tô apresentando às pessoas o melhor, porque a gente tem algo para entregar para alguém, sempre. Se a gente não apresentar o melhor, pode ser que a gente não tenha a oportunidade de transbordar o que aquela pessoa precisa, e aí a gente tem que assumir a responsabilidade que foi nossa, porque a gente não gerou o ambiente necessário, a condição necessária para que essa pessoa parasse para investir tempo em nós, né? Porque tempo também é investimento. Total. O que mais te irrita no comportamento das pessoas hoje? É a prepotência. A prepotência.
Eu acho que uma das maiores, uma arquiteta que fez um projeto na minha casa, e aí um dia, no dia de abertura da casa, a gente fez um jantar para ela, até faleceu, chama Irene Torre. E aí uma convidada nossa falou assim, Irene, o que que é ser chique? Ela falou, ser chique é ser simples. E aí um outro falou assim, e ser rico é ter tempo. E aí eu peguei a minha parte, e ser feliz é ter Jesus. Então esses três pilares. E a prepotência, ela vai contra tudo isso. A prepotência, ela faz você se achar melhor que todo mundo. Ela faz você ser arrogante. Ela faz você subestimar todas as pessoas. E a gente sempre aprende com todo mundo. Então, para mim, a prepotência é a pior coisa que tem. Boa. Fazendo uma viagem no tempo, passou 10 anos aqui nos Estados Unidos. Como é que tá o André? O André vai estar com os netinhos brincando perto da piscina, com muitos clientes não precisando, que os filhos não vão precisar contratar o meu trabalho, porque eles vão estar multiplicando isso dentro da minha casa. E multiplicando, porque eu acho que eu só vou parar o dia que o Senhor chamar isso daí que ele me comissionou, feliz com a minha esposa, podendo te chamar para comer uma macarronada em casa, Sim. construindo muitos amigos, que eu falo que é o maior ativo que uma pessoa pode ter, é ter amigos, é ter pessoas, porque pessoas eu sempre acho que, eu tenho a certeza que são muito mais importantes do que coisas. Então, quero estar dessa forma, com os netinhos, com a família, porque essa é a minha base, né? A base é a família, não tem o que Muito falar. bom, muito bom, muito bom. Você tem quantos filhos? Tenho 4 enteados, que são meus 4 Uau, filhos. uau. 4 Eu tenho enteados. 2 enteados. Eu tenho 4 3 enteados. filhos. Eu tenho Ganhei 4, por um, hein? eu tenho 4 enteados. Eu decidi não querer ter filhos porque eu sou satisfeito com esses 4. Eles são muito especiais, muito especiais. Tenho uma netinha, a Emily, tá vindo o Liam agora. Então, cara, a gente é uma família feliz, e eu aprendi muito sobre José, né? Porque isso é um aprendizado. O pai biológico, ele tem a obrigação de amar. O padrasto, ele decide amar. E esse é o amor de Deus. José decidiu amar Jesus. Então, eu aprendi muito com isso e, cara, eles são demais, eu sou fã deles. Não falo que, não fico, porque são meus filhos. Eles têm o pai deles, que é um baita de um pai, sabe? E eu sou o tio André para eles, mas são meus filhos que dão muito orgulho, cara. São demais, cara. Daí é o que vale a pena, né? André Cerbasi, meu irmão, obrigado. Eu que agradeço aí mais sua uma vez. Que participação aqui isso. no Direto ao Ponto. Deus abençoe você aqui nos Amém. Estados Unidos, onde você colocar os pés, tenha certeza que você vai tomar por herança, porque você é filho do Deus vivo, assim como eu. E eu tenho certeza que você vai impactar muita gente Amém. com aquilo que você carrega, com aquilo que você tem se posicionado para ajudar as pessoas, tá bom? Amém. Obrigado. Valeu Viu? demais, tamo junto.